Seja bem-vindo, você é especial aqui nessa manhã, que Deus possa falar com você, que Deus possa revelar os seus planos, a sua palavra na sua mente nessa manhã, amém? Nós estamos no mês de setembro e estamos falando sobre emoções. Mês de setembro se trabalha no Brasil o mês de prevenção ao suicídio, as doenças emocionais, e nós estamos falando já, hoje é a terceira mensagem. Essa igreja, nós nos preocupamos não somente em ir morar no céu, mas nós acreditamos que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o céu já vem morar dentro de nós, aleluia, a presença dele já vem morar dentro da gente, e aí nós precisamos trabalhar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, e durante esse mês, nós estamos falando sobre saúde emocional, falamos sobre suicídio, porque esse mês é o mês de prevenção ao suicídio, e ninguém chega a tirar a sua vida simplesmente por tirar. Ele já passou por algumas áreas, ele já passou por o pânico, ele já passou pela depressão, e ele já passou pela ansiedade. Ninguém chega a fazer algo de pensar em tirar a sua vida sem passar por isso antes. E isso tem a ver com a nossa saúde emocional. E saúde emocional, ela nem sempre tem a ver somente com um lado da moeda. A gente precisa olhar os dois lados. Pode ser saúde espiritual, que não está bem, mas pode também ser a saúde física. Nem tudo é demônio, amém? Nem tudo é demônio. Tem coisa que é o nosso físico, e aí nós precisamos fazer alguma coisa, amém? Eu quero ler uma reportagem, para que você possa entender por que nós estamos falando sobre isso e nos importamos com isso. Esse jornal aqui é o Pleno News, é um jornal se eu não me engano, do Mato Grosso, não, desculpa, Manaus, lá daquele lado de Manaus, e ele vai falar algo assim que, de verdade, eu não gostaria de compartilhar com vocês aqui, mas a gente precisa compartilhar porque precisamos saber, porque estamos falando sobre isso. Foi uma tragédia que aconteceu agora recente, hoje é o quê? 21? Não, 22, né? 21. Então aconteceu agora sexta-feira, dia 19, sobre o pastor Anderson Souza, um pastor da Assembleia de Deus, do Ministério Belém, pastor de 35 anos, um pastor conhecido nacionalmente, inclusive ele estava pregando, se eu não me engano, numa conferência lá em Manaus, e ele diz o seguinte, olha, morreu nessa sexta-feira, dia 19, pastor Anderson Souza, da Assembleia de Deus, Ministério Belém, São Paulo, e segundo a apuração do portal, Assembleano do Valor, o líder cristão tirou a própria vida. Pastor Anderson estava hospedado em um hotel em Manaus na ocasião. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu os ferimentos. Ou seja, ele estava num congresso onde ele estava pregando, e ele estava nesse hotel. Estava tudo bem com ele. Se entrar nas redes sociais, estava tudo bem. A agenda estava lotada, né? Estava transformando vida. Tudo bem aquilo que
que você vê na rede social, mas não aquilo que acontece realmente dentro das pessoas. Talvez você se identifique com essa história que eu vou te contar. Era uma manhã comum. E Maria, podia ser João, podia ser Sandro, podia ser Isabela, mas era uma manhã comum e Maria acordou cedo, ela tomou café, ela se arrumou e saiu para trabalhar, como fazia todo dia. E no ônibus ela observava as pessoas pela janela, e na sua cabeça passava uma lista de tarefa que ela precisava cumprir naquele dia. Até então tudo parecia normal, mas de repente, e sem motivo aparente, o coração dela começou a acelerar, começou a bater mais forte, as mãos começaram a ficar frias e suadas, e uma sensação estranha tomou conta dela naquele momento. Parecia que algo ruim estava prestes a acontecer. Ela naquele momento, ela tentou se concentrar nas coisas que ela tinha que fazer, mas a sua mente disparava em 1000 pensamentos. E o incrível que pareça era que todos aqueles pensamentos eram negativos. Maria começou a sentir falta de ar. Ela começou a puxar, mas ela não conseguiu, o coração batia mais forte. Sabe quando você corre, o teu pulmão busca ar, parecia que ela sentia, ela começou a sentir aquela falta de ar, ela pegou a sua bolsa, ela segurou mais forte a sua bolsa, tentando esconder das pessoas que estavam ali ao seu redor, ali dentro daquele ônibus, o que estava acontecendo dentro dela. O mundo lá fora continuava do mesmo jeito, mas dentro dela parecia um caos. E essa é a realidade de milhares de pessoas que sofrem de ansiedade. Talvez você ouviu eu contar a sua história aqui nessa manhã. Pastor, isso não tem nada a ver comigo, mas pode ser que tenha a ver com alguém que está próximo a você. Talvez você não conheça, está todo mundo aí, olha, dá uma olhada para o lado aí, da pessoa. Todo mundo bonito, cheiroso, né? Talvez você está sentindo aquele cheiro de alfazema suíça, está cheiroso. Alma de fulô, só os antigos conhecem, já usou. Alfazema suíça tem aquela mocinha, né? Com aquele vestidinho bonitinho, no campo cheio de rosas. E para tirar aquele cheiro de pizza, aquela pomada topázio, lembra do topázio? Não, minâncora. Porque a minâncora, ela é tipo assim, era um negócio abençoado do céu. Servia para tirar um odor das axilas, dizem que servia para tirar as espinhas também. Só que você está enxergando algo por fora. Você nem imagina o que está passando por dentro do mundo interior dessa pessoa. O que ela está passando nesse momento. Eu queria
colocar alguns dados para você. Coitado da Carla, eu inverti só o primeiro para o segundo. Mas eu queria colocar alguns dados para você. Me ajuda aí, Carlinha. Qual que é os sintomas da ansiedade? O sintoma da ansiedade é palpitação acelerada dos batimentos cardíacos, respiração curta ou uma sensação de falta de ar, suor excessivo, tremores ou mão fria, boca seca, tensão muscular, dor de cabeça ou enxaqueca, distúrbio do sono ou insônia, cansaço físico. São os sintomas físicos. Agora, quais são os sintomas emocionais? Medo constante e desproporcional, irritabilidade ou impaciência, inquietação ou nervosismo sem motivo aparente, preocupação excessiva ou contínua, sensação de perigo iminente. Agora, quais são os sintomas cognitivos? Dificuldade de concentração, pensamento acelerado, expectativa negativa em excesso, dificuldade de tomar decisões. Mas existem também os sintomas comportamentais. Evitar situações sociais ou profissionais por medo ou insegurança, compulsão, comer demais, roer as unhas, mexer no cabelo. Eu tenho ansiedade, eu só não mexo no cabelo, mas o resto eu tenho. Dificuldade em iniciar ou terminar uma tarefa. Isso são o que? Os sintomas da ansiedade. Talvez você passe por algum tipo de sintoma desse. Talvez você já sabe que você é uma pessoa ansiosa. Agora eu quero trazer uma estatística sobre a ansiedade. No mundo global, estima-se que 4,4... Eu te mandei esse slide? Pô, eu estou aqui me matando aqui para achar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. 4,4% da população mundial vive com transtorno de ansiedade. 359 milhões de pessoas são afetadas. Essa é uma estatística de 2021, não está tão longe assim. E a tendência está crescendo desde 1990. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, aponta a ansiedade como um dos transtornos mais comuns. Mas e no Brasil? O Brasil está entre os países com maior prevalecência sobre a ansiedade. Em 2023, 26,8% dos brasileiros têm diagnóstico de ansiedade. Jovens de 18 a 24 anos é 31%, adultos de 54 a 64, 26%, mulheres, 34% apresenta ansiedade. Olha, entre homens, adultos, jovens, as mulheres são que apresenta maior índice de ansiedade. Mas existe também, vou pular lá na frente, a ansiedade entre as crianças. Pela primeira vez foi registrado entre crianças e jovens, superam o número de adultos na questão de ansiedade. Na faixa etária entre 10 a 14 anos,
125% de atendimento por 1.000 habitantes. Agora, fatores associados à ansiedade no Brasil: sexo masculino, baixa renda, percepção de saúde ruim, má qualidade do sono, dieta não saudável, sedentarismo ou pouco exercício físico. O exercício físico, irmão, cuidar do corpo não é modinha. Cuidar do corpo é qualidade de vida. Sabe, você fazer uma caminhada, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Você fazer uma caminhada não vai custar nada. Você correr não vai custar nada. Você ir no bosquinho aqui embaixo ali, ó, tem um guarda ali, não vai custar nada. Por quê? Porque isso vai ajudar, vai despertar alguns hormônios que você tem interno, que vai te ajudar a cuidar da sua ansiedade. Na primeira mensagem que eu preguei aqui, no começo do mês, eu falei, olha, eu já pensei em suicídio. Porque eu já falei, eu tenho um quadro depressivo alto. Eu tenho ansiedade. E se eu não me cuidasse, se eu não fizesse o exercício, seria pior do que é hoje. Porque através do exercício físico, eu consigo matar um leão por dia. Através de algumas coisas que faço, eu consigo vencer um leão por dia. Então eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa melhorar. Porque o mundo, ele vai enxergar você de uma maneira normal, mas o mundo nosso interior, muitas vezes está uma tempestade, está bagunçado, e eu preciso governar o meu mundo interior. Então, voltando aqui. Má qualidade do sono. Eu preciso dormir bem. Principais causas da ansiedade: genética ou biológica. Às vezes você tem essa predisposição para isso. Experiência traumática ou estresse crônico. Padrões de pensamento negativo e ruminações. Tem algumas pessoas aqui na igreja que eu converso, que eu sei, gente, no nível high. Aquele pensamento sempre, vamos fazer, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sempre espera o pior. E eu digo, não, espere o melhor. Não, você não fez ainda, vai dar certo. Mas a pessoa que sofre de ansiedade, a primeira coisa que nada vai dar certo. Tudo vai dar errado. O que mais? Padrões de pensamento negativo, fatores sociais e culturais, isolamento, pressão. Nós somos seres que precisamos viver juntamente em sociedade com os outros, com outras pessoas. Impacto recente, depois da pandemia, sabe, essas doenças, que são doenças, o Will não está aqui, ele gosta quando eu falo, essas doenças psicossomáticas, que não são detectadas pelos instrumentos da medicina, ela tem avançado. Depois do Covid, ansiedade, depressão, pânico, tem crescido. E nós precisamos falar sobre isso. O que a Bíblia fala sobre isso? É que eu não quero te expor aqui.
Não, eu ia perguntar aqui, nessa manhã, quantas pessoas aqui têm ansiedade? Eu tenho. Eu tenho certeza, e isso não é revelação de Deus, que boa parte do auditório que está aqui nessa manhã sofre com esse transtorno. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu gostaria de ler com vocês Filipenses, capítulo 4, e o verso 4. Eu vou acompanhar com você aqui, tá, Carinho? Esse texto, ele é uma carta que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Qual é a situação dessa carta? Paulo estava preso. Paulo estava correndo o risco de ser decapitado, morto. O mundo exterior de Paulo estava desabando. Ele tinha sido acusado injustamente. Ele corria o risco de morrer. E ele escreve uma carta. Se fosse você, se de repente, do nada você ficasse desempregado, pagasse aluguel, tivesse que pagar aluguel, como é que você agiria? Se de repente você recebesse a notícia que estava enfermo, apareceu uma doença, como é que você agiria? Se de repente o mundo começasse a desmoronar sobre a sua vida, como você agiria? O mundo tinha desmoronado na vida de Paulo. Paulo estava preso. Mas ele escreve uma carta que os teólogos vão dizer que essa carta é chamada da carta da alegria. Como é que alguém expressa alegria passando por um momento de tanta dificuldade, passando por tanta provação? Como é que uma pessoa expressa alegria passando por tanta provação? Da mesma maneira que aquelas pessoas que não estão passando por provação nenhuma, eles têm casa, têm carro, têm um trabalho bom, têm uma família boa, têm uma igreja boa, têm um pastor top das galáxias, mas mesmo assim, ele sofre de crise de ansiedade. Está tudo bem para ele, mas ele sofre de crise de ansiedade. E Paulo é o inverso. Está tudo ruim para Paulo, mas Paulo está de boa. Porque o mundo, para o lado de fora de Paulo, está se desmoronando. Mas o mundo interno dele está suave, está tranquilo. E tem algumas pessoas aqui que é o inverso de Paulo. O mundo para fora está tudo bem, está tudo dando certo. Mas o mundo dentro dele está desabando. E Paulo vai escrever, tendo tudo para reclamar, tudo para dizer: ó céus, ó vida, ó azar, por mais antigo eu preciso me atualizar. Porque quando eu falo algumas coisas, só a pastora Luciana entende. Ele vai escrever: alegrai-vos, me ajude aí, me ajude, alegrai-vos. Olha o cara que está preso, o cara que o mundo está desabando, ele vai escrever uma carta para alguém, para uma igreja, e ele diz para a igreja: olha, alegrai-vos sempre no Senhor. O que, Paulo? Você está preso, camarada, era para você estar reclamando.
era para você estar, sabe, xingando, dizendo: ó céus, ó vida, ó azar, Deus me abandonou. Aí Paulo diz: só porque você disse isso, eu vou dizer uma coisa para você. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Todo mundo estava esperando Paulo reclamar, e estava tudo bem se ele reclamasse, todo mundo ia entender, afinal de contas ele estava preso. Irmão, mas existe prisões bem piores do que aquelas prisões de 4 paredes. Existe aquelas prisões internas, onde a gente é livre, mas a gente não consegue avançar, porque a prisão não está para o lado de fora, a prisão está para o lado de dentro. E é exatamente isso que o diabo quer escravizar eu e você. Hoje não pode mais fazer isso, mas eu lembro de uma época que tinha um circo, e aí tinha um elefante. Lembra? Quem já foi num circo que tinha um elefante? Só os mais de 50 a mais. A senhora foi? Gente, eu estou passado. Você chegava lá e viu o elefante, sabe, bicho daquele tamanho, uma força enorme, e ele estava amarrado ali, num negocinho no chão, numa estacazinha no chão, por uma corda pequena, que se ele fizesse assim, estourava a corda. E aí eu não entendia, porque era pequeno, como é que uma corda pequena dessa aqui, ela consegue prender um animal desse, né? Não é o laço da Mulher Maravilha? Mas aí eu entendi depois de muito tempo, como é que o circo fazia. Ele pegava o elefante pequenininho, filhote, e ele colocava uma corda pesada, uma corrente pesada nele. E aí, quando o elefante, que era filhote, ele não conseguia andar nem com a corrente, porque a corrente era mais pesada do que ele. E aí ele ia crescendo com aquela preso ali. E quando ele estava grande, ele estava preso o quê? Na mente. Então qualquer corda pequena segurava aquele elefante enorme, porque ele não sabia a força que ele tinha, porque conseguiram prender ele na mente. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, você não sabe a força que você tem. O diabo muitas vezes tem te aprisionado nessa ansiedade na tua mente, mas eu quero dizer uma coisa para você: em Deus, aleluia, eu posso furar muralhas, em Deus eu posso todas as coisas, porque Ele prevalece na minha vida. O diabo tem aprisionado. Esses dias eu vi uma domadora, interessante, uma domadora de cavalo. Ela chegou naqueles cavalos manga larga, e ela não tinha nada. O cavalo estava lá no estábulo, e ela não tinha nada. Então ela levou uma corda invisível. Ela chegou no cavalo, começou a passar a corda invisível, colocar aí, né? Não tinha nada, tipo assim, o cavalo estava aqui, e o cavalo enxergando aquilo lá. Aí depois que ela colocou, do mesmo jeito que ela colocava uma corda normal, quando ele era pequeno, ela foi colocando a corda invisível. Aí depois que ela colocou aquela corda invisível, que não tinha no cavalo, ela saiu assim, e o cavalo ia atrás. Ela saía para um lado, e o cavalo ia atrás. Deixa eu falar uma coisa para você: o diabo tem te aprisionado em cordas, em laços invisíveis, mas nessa manhã a palavra de Deus, ela diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer te libertar. Aleluia. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando você está triste, o que acontece? Você sai falando para todo mundo.
né? A rede social, meu amado irmão, lá, tipo, os judeus têm um muro da lamentação, onde eles vão lá e ficam se lamentando no muro. E nós temos o quê? As redes sociais da lamentação. Está lá no hospital, lá o cidadão, tomando soro. Aí ele vai lá. Irmãos, ele faz até o check-in no hospital. Pelo amor de Deus, irmão, check-in no hospital ninguém merece. Aí coloca lá, irmãos, ore por mim. Aqui, ó, tomando soro. Aí o pessoal põe aquele emoji, né? Que você acha que é emoji de oração. Quem acha que é emoji de oração? Hã? Não é, é aquele assim, ó. Toca aqui. Aí você coloca lá, emoji de oração. Aí um coraçãozinho triste. Se fosse Paulo, ele devia estar espetado ali com a, sabe, com as agulhas. Ele ia pegar um fundo não preto, né? Porque preto, branco. Ele ia fazer um vídeo, só que ele não ia mostrar nada que estava aqui. E aí, irmãos, a paz do Senhor, olha, a palavra de Deus para a tua vida nessa manhã é o seguinte: seja forte, seja corajoso, Deus é contigo. Ninguém ia nem saber que ele estava no hospital, ele estava ali tomando soro, ele estava ali fazendo exame, mas ele estava dizendo: irmão, fortaleça-se no Senhor, Deus é contigo. Sabe por quê? Porque não é aonde ele estava, mas era como ele estava por dentro. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus, amado irmão. Então não deixa o diabo semear a tristeza dentro do teu coração. Não deixa o diabo semear roubar a tua paz. Aí ele vai dizer: seja a vossa moderação. Ou seja, o que Paulo está dizendo? O mundo está caindo. Ele tinha tudo para reclamar. Ele podia dizer assim: irmão, minha vida... irmão, de verdade, eu vou dizer uma coisa para você. Tem algumas pessoas que toda vez que você vai cumprimentar ela, e aí você pergunta assim, tipo: e aí, irmão, como é que você está? Aí ele despeja um monte de coisa. Aí eu não vou alimentar isso, irmão. Aí tem alguns que eu chego para o irmão e falo assim: ô irmão, a paz do Senhor, Deus abençoe. Aí ele fica esperando para me perguntar como é que está. Eu falo: Deus te abençoe. Por quê? Porque eu não vou ficar lambendo, eu não quero que você fique lambendo as suas feridas. Em Cristo, meu amado irmão, você é mais do que vencedor, aleluia. Essa leve e momentânea tribulação, ela produzirá um peso eterno de glória. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Quando você passar pelas águas, ela não vai te afogar, porque o Senhor está contigo. Dá um glória forte aí. Faz barulho, aplaude o Senhor para o pessoal ouvir ali. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Você olha para mim e fala assim: mas o senhor está sempre bem. Está sempre bem. Pergunta a minha filha. Esses dias eu fui levar ela para a escola à noite. E eu estava assim, uma crise de ansiedade, o coração batendo. E era escuro. E aí eu não aguentei. Eu nunca fiz isso na frente dela. Esses dias não, semana passada. Nunca fiz isso na frente dela. Eu comecei a chorar dentro do carro. Mas eu chorava assim que soluçava. E ela falava assim: para o carro, pai, para o carro. Eu falei: não, vou te levar. E eu chorando. E aí acabei deixando a menina toda preocupada. Foi na escola, não podia nem usar celular. E ela estava lá: pai, o senhor está bem? Ô mãe, olha o pai para ver que o pai estava. Então, tipo, cara, você está nessa situação, cara, eu passo também por isso. Só que Paulo vai dizer o seguinte: olha, ei, não dê escândalo. Paulo era uma pessoa moderada, ninguém via Paulo reclamar: estou preso de novo. Não, ele fala: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Como Paulo tinha essa capacidade de resolver, de entender essa questão de controlar a sua ansiedade.
Primeiro, Paulo, ele tinha a consciência que Deus estava perto dele, mesmo no momento de dor. Por isso que ele não andava neurótico. Ainda não vou usar não, Carlinhos. Ele andava sabendo que Deus estava. Quantos aqui acredita que Deus está aqui e perto de você? Eu sei, irmão, eu vou falar uma coisa para você que estava até comentando esses dias com um pastor. A gente está falando sobre isso. Se a gente tivesse a consciência de verdade que Deus está perto de você, nós agiríamos de uma maneira diferente, sim ou não? A gente fala assim, às vezes assim, eu até estava falando, à noite às vezes você está ali recebendo o pessoal, começou o culto, aí você fica recebendo o pessoal, aí você vem para cá um pouquinho mais, tipo umas 6h15, 6h20, aí está tudo fechado, aí você vai passando por trás assim, por algum lugar, aí você olha, o irmãozinho está ali, ó, mexendo no Instagram, o outro está ali mexendo no WhatsApp. Aí se o pastor, na hora que você está passando, que ele está mexendo na rede social, se o pastor falar assim, quantos acreditam que Deus está aqui neste lugar, perto de você? O cara que está olhando a rede social, ele acredita mesmo, irmão? Porque se ele acreditasse, ele estava dando toda a atenção para Deus aqui, para a mensagem. E é por isso que quando a dificuldade vem, a gente não age o nosso coração como o coração de Paulo, porque a gente não tem certeza que Deus está perto da gente. Porque se nós tivéssemos a certeza que Deus está perto, a gente não ficava abrindo o Instagram na hora da mensagem, a gente não ficava abrindo o WhatsApp na hora da mensagem, e a gente tinha a certeza que Deus estava perto de nós. Cara, fala sério, o pastor é com classe, né? Ele pega um assunto que ele tinha que falar, ele põe na mensagem assim, você entendeu. Paulo tinha essa certeza, e você tem que ter essa certeza. Deus está contigo, é uma promessa dele. Olha, eu estarei com vocês todo o tempo até o final do mundo. Deus vai estar contigo. E Paulo tinha essa certeza. Por que é que Paulo trabalhava e ele estava alegre? Porque no meio da tribulação, no meio da incerteza, ele sabia que Deus estava com ele. Quem já leu o livro de Daniel? Daniel vai para a cova dos leões, acusado injustamente. Ninguém vê Daniel reclamando, olha meu Deus, olha o que fizeram comigo. Não, ele desce na cova dos leões, ele não reclama nenhum. Sabe por quê? Porque ele tem a certeza que Deus está com ele, mesmo se ele estiver na cova dos leões passando por um momento difícil. Ei, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, tenha a certeza, Deus está contigo em toda e em qualquer situação. Como é que os amigos de Daniel, porque assim, olha, anda com pessoa quem te leva para cima, anda com pessoas quem te projeta para cima. Por que os amigos de Daniel, o rei falou assim, ou vocês me adoram, ou vocês vão para a fornalha. Os amigos de Daniel, com certeza orava como Daniel. Ele diz assim, rei, é o seguinte, pode acontecer o que acontecer, nós só adoramos ao Senhor. Se Deus quiser que a gente morra nessa fornalha, morreremos. Mas se Deus quiser que a gente viva nessa fornalha, nós viveremos. O rei ficou irado e falou assim, então aquece mais um negócio aí e joga o pessoal lá. E eles foram lá. Sabe qual é a certeza no coração deles? Deus vai estar comigo. Quando eles entram lá, aleluia, no meio da fornalha, é festa. Eles estão ali fazendo a festa.
Aí o rei olha para lá e fala: como é que pode? Era para eles estar o quê? Reclamando. Era para eles estar o quê? Triste. E eu estou vendo que nós, quantos nós jogamos lá? 3. Por que eu estou vendo 4? E o quarto é semelhante ao Filho dos Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente tem a consciência que Deus está conosco, mesmo na fornalha ardente, Ele vai estar conosco, celebrando e nos dando vitória, e não vai acontecer nada contra a nossa vida. Paulo vai dizer: seja a vossa moderação conhecida de todo homem, porque perto está o Senhor. Não andeis com coisa alguma. Ou seja, como é que eu não ando ansioso? Primeiro, tenha a consciência que Deus está ali sempre perto de você. Ele não está na frente, atrás, Ele está do lado. O Espírito Santo, qual é a promessa de Jesus? Eu vou mandar o quê? O Espírito Santo. Sabe qual que é o nome do Espírito Santo no grego? Paracleto. O que é isso, pastor? Alguém que está do lado, caminhando do lado, não te deixando sozinho. O pastor pode te deixar sozinho, irmão, em certa hora da tua vida que você mais precisa. Mas na hora que eu mais precisei, eu não tive ninguém. Você não teve ninguém, talvez físico, mas Deus sempre esteve com você ali. Ele nunca te abandonou. A palavra de Deus existe uma promessa que diz: mesmo que a mãe que amamente, ela esqueça do filho de peito, Deus de maneira nenhuma esquecerá de você. Ele está sempre contigo. Por isso que ele diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. E como é que eu faço isso? Em tudo seja conhecida diante de Deus. Quando ele está falando lá atrás, não seja moderado, não deixe as suas dificuldades transparecer para os homens. Para Deus ele fala: conta tudo para Ele. Conta tudo para Ele. A tua necessidade para Ele. Eu vi uma vez uma reportagem de uma criança na Síria. A Síria é um país que está em guerra faz anos e anos e anos. A gente fala aqui na guerra da Rússia com, esqueci o nome, Ucrânia, mas a Síria está em guerra faz tempo, não tem cidade mais. E a criança estava ali toda cheia de pó, e ela dizia o seguinte: quando eu chegar no céu, eu vou contar tudo para Jesus. A gente tem que ter essa coração de criança, contar tudo para Jesus. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Se você, assim como eu, você sofre de ansiedade, sabe uma coisa que resolve para mim? Se eu chorei, choro mesmo, berrei, passa algum tempozinho, depois que eu chorei bastante, que até quando está perto de mim, acha que eu vou morrer naquele momento, depois que eu não tenho mais, eu vou parando de chorar, cara, eu tirei um peso de mim, eu estou aliviado. Então, eu não estou nem aí, eu choro. Acho que 2 ou 3 cultos atrás, eu estava ruimzão, antes de pregar. Aí o irmão falou: vamos orar. Falei: aleluia. Dobrei o joelho ali e comecei a chorar, só que eu estava muito ansioso, chorando. Depois que terminou o show, todo mundo olha assim: ó, pastor, está sentindo a presença. E o pastor estava pondo ela para fora. Terminou da oração, estava outro. Aí eu subi aqui, e Deus me usou. Então, se precisar chorar, chora. E depois, leve diante de Deus as vossas petições. Senhor, até quando? O que você pode fazer comigo? Sabe, eu demorei muito tempo para assumir diante da igreja, sabe, falar algumas coisas, algumas questões.
Falei, Deus, por que eu oro e as pessoas são curadas? Por que eu ponho a mão lá e eu recebo? É que assim, irmão, assim que é uma falha minha. Eu deveria contar mais os testemunhos de como Deus me usa, né? Eu não falo mais para ninguém assim, eu acredito que eu devo ter metade do dom da cura, porque eu oro e as pessoas são curadas. E aí eu oro para Deus e falo assim, Deus, por que eu não? E eu não consigo entender, por que não? Aí você vai para a palavra e a palavra diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não vai me curar não, Deus? Aí Deus faz o silêncio. Aquela oração do apóstolo Paulo, eu tinha um espinho na carne, Paulo está falando da enfermidade, eu tinha um espinho na carne, e aí eu orei para Deus 3 vezes era algo assim, tipo injustificável para o judeu, porque o judeu, se ele orasse 3 vezes pela mesma questão, era como se ele dissesse para Deus que ele não confiava em Deus, mas Paulo estava tão desesperado, que a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes, e o Senhor falou, Paulo, a minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ei, meu amado irmão, Deus está contigo, Ele não te abandonou. Então se tiver que chorar, eu chorarei, como diz a música. Leve diante de Deus a sua oração, súplica. Sabe o que é súplica, irmão? É aquela oração de desespero. Deus, até quando? Aí ele diz, depois agradeça a Deus, crendo que Ele vai fazer a sua vontade. Próximo, Carlinhos. E a paz de Deus, Paulo nem falou ali, né? Mas coloca lá no versículo de Paulo, fala assim, volta um pouquinho atrás, Fabinho. Então eu vou lá acrescentar assim, ó. Tomara que Apocalipse não seja, não, antes, aqui eu li antes, não, depois, conhecido? Isso, tomara que aquilo de Apocalipse, de acrescentar algo na palavra, não recaia sobre mim. Mas eu acrescentaria ali, ó, não andeis ansioso com coisa alguma. Em tudo, porém, quando estiver passando por um momento de ansiedade, que o peito estiver apertado, acelerado, que vier aquela vontade de chorar, chore. Chore. Depois de você chorar, leve diante de Deus as suas necessidades, com petições, com oração. Próximo. E a paz de Deus, porque vai vir uma paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Ou seja, coração aqui não está falando de caidia, de órgão, de músculo que bombeia sangue, está falando de emoções, e guardará vossas emoções e a vossa mente. Ou seja, porque vem primeiro o quê? Numa crise de ansiedade, vem na mente, meu Deus. Aí depois que vai para as emoções, porque a emoção ela está aqui dentro. Quando a Bíblia diz, quando fala de coração, em alguns textos está falando da emoção. Depois que você ora, depois que você leva suas petições a Deus, diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tem mais um aí? Ou acabou? E finalmente, irmãos, tudo. Aí, o que uma pessoa ansiosa pensa? Não vai dar certo. Vou ficar desempregado. Vou ficar doente. Mas depois que a paz de Deus vem no seu coração, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, o que ele está dizendo? Troca o teu pensamento, troca o teu pensamento. Eu, assim, não gosto de falar muito sobre isso.
eu não consigo separar música e música. Música do mundo e música secular. Música para mim é música. Agora tem umas músicas que você não vai tocar aqui no altar. Só que assim, a música ela tem um poder muito grande de influenciar suas emoções. E mesmo que você não entenda. Então se você escuta música secular, veja bem qual é a música que você escuta. Porque muitas vezes as suas emoções, ela é alavancada com a música que você escuta. E aí você lembra do episódio que eu falei que eu fui chorando com a Sueli? Pois é, eu não estava ouvindo uma música gospel, estava ouvindo uma música secular. E eu vou falar uma música que não é para você ouvir. The End, do The Doors. E aí depois eu fui ler aquela música, aquela música, cara, é algo espiritual, de uma maneira negativa, em inglês que eu não entendia, mas o universo espiritual, o reino espiritual entende. Eu não entendo, mas não é porque eu não entenda, que isso não vai influenciar na minha vida. Então se você vai ouvir uma música secular, que não é da tua língua, que você não entende, primeiro baixa ela, olha a tradução dela e vê se você deve ouvir mesmo, porque aquela música naquele dia, ela me estragou, foi ela que alavancou a minha ansiedade e me fez começar a chorar. Então não estou dizendo que você deve ouvir, não deve ouvir, alguns falam, outros que podem, outros que não podem, mas ouça, ou melhor, veja bem o que você manda para dentro de você. Como é que o pessoal da alimentação, como é que chama o nome? Nutricionista. Qual é o jargão deles? Você é aquilo que você come. Agora eu vou falar como pastor e no reino espiritual. Você é aquilo que você vê, você é aquilo que você escuta. Sabe por quê? Porque aquilo que você vê entra para as tuas emoções, aquilo que você escuta entra para dentro das suas emoções. Então aquilo que você coloca dentro de você, veja bem, porque você é isso. Aquilo pode te levar para baixo ou para cima. Nunca mais escutarei essa música. Entrou assim, estava lá rolando a playlist, e entrou aquela música lá, e eu falei, caramba, toque bonito, maravilhoso, mas aquilo lá me destruiu. Então Paulo fala, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ou seja, comece a mudar aquilo que você fala, comece a mudar aquilo que você pensa. Aí ele disse, se existe alguma virtude, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você não pode ser uma pessoa que luta com a depressão, irmão, e você começa a colocar, sabe, aquele monte de coisa dentro de você que vai alavancar isso aí. Pelo amor de Deus, irmão, você precisa se cuidar. Você não pode ser uma pessoa, sabe, depressiva, tipo assim, que sofre de ansiedade, e que todo dia que a primeira coisa que você chega lá é colocar lá no Datena, ver um monte de morte, irmão. O que isso vai gerar dentro de você? Então coloca coisa boa para dentro de você. Muda o teu modo de pensar. Amém? Amém ou não? Gente, eu estou pregando para as pessoas que são mais do que vencedores. Eu posso estar passando por isso, mas eu não sou isso. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Aleluia. A situação que eu estou passando, ela não me define. Quem me define é os céus. Eu sou amado, eu sou querido. Ele me ama, Ele morreu por mim. Aleluia. Glória, Ele tem preparado algo maravilhoso. É o céu que me define, não é o diabo que me define, que diz quem eu sou. Oh, aleluia. A ansiedade é um ladrão da paz, mas a fé em Cristo
Ele é o guardião da alma. Repita comigo: a ansiedade é um ladrão da paz, mas a fé em Cristo é um guardião da minha alma. Você vai colocar isso lá no seu status, quando você sair daqui, não abre agora não. A ansiedade é mais que uma preocupação, irmão. Ela é uma prisão emocional. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para libertar, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Ei, você que está nos ouvindo, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você será livre. Lucas capítulo 4 e o verso 41 diz que a Marta estava ansiosa, mas Maria escolheu a boa parte. A ansiedade, irmão, não vai acrescentar nada na nossa vida. Nós precisamos guardar, escolher a boa parte. E a boa parte é estar nos pés de Jesus. A boa parte, sabe, quando você começar a estar ansioso, irmão, coloca um louvor lá. Um louvor de guerra. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. Você que é mais pentecostal, Deus vai na frente, abrindo o caminho. Não coloca aqueles louvor seal worship lá, que é quando você está ansioso, porque você chora mais. Eu lembro quando o pastor, o meu primeiro pastor, falou que ia me indicar para ser pastor distrital, e aí no meio dos 45 minutos do segundo tempo, ele tirou eu, falou para mim no culto de domingo, falou tipo, olha, eu vou te mandar um outro pastor, você não vai para o distrito não, vai ser pastor não. Aí eu cheguei em casa e eu comecei a ouvir Hillsong. E quanto mais eu ouvia, mais eu chorava, porque aquelas adorações, mais eu chorava. Aí minha mulher teve um discernimento espiritual e falou assim: ei, Santo, para com isso, essa música não está ajudando não. Foi lá e tirou o CD. Então, se você estiver passando por algum tipo de melancolia, irmão, deixa eu falar uma coisa, põe uns louvor bem da hora lá, bem animado, né? Põe, sei lá, Paulo André. Põe um louvor agitado. Mas muda o teu modo de pensar. Jesus nos convida a focar na essência da sua presença. Segundo, por que nós nos tornamos ansiosos? Porque existe uma ansiedade muito grande no nosso coração. Meu amado irmão, uma das coisas é falta de confiança em Deus. Porque assim, ó, se é uma ansiedade, lembra que eu falei, uma ansiedade biológica, que você já nasceu com ela, procura um médico, irmão. Não é pecado não, está tudo certo. O médico vai lá, vai mandar você fazer uns exames, fala assim, realmente está faltando vitamina, está faltando proteína, e vai tomar. Mas aí você tomou os negócios, está tomando e tal, fez um monte de exame, está tomando e não resolve? Será que não é falta de confiança em Deus? Mateus capítulo de número 6, diz, quem é de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a vossa vida? Confia nele, irmão, confia em Jesus, acredita nele. O que pode nos tornar ansioso? Excesso de controle. A gente acha que está no controle de todas as coisas. Não, quando tudo está no meu controle ali, está tudo certo, mas quando foge um pouquinho do meu controle, que eu não tenho controle, tem gente que, já, na sua casa, aquele que o controle está sempre perto dele lá, o controle já deu o nome, é o cara que quer ter o controle. Você está lá, abre lá, sei lá, Netflix lá, aí começa, vamos assistir um filme todo em família, vamos, aí começa lá, a Sueli, aí, me dá esse negócio aqui que eu escolho. Por quê? Porque ela está no controle, eu quero estar no controle.
Então, um dos problemas da nossa ansiedade é querer estar no controle de todas as coisas, e a gente não está no controle de nada, irmão. Quem vai dizer para mim que eu vou estar vivo amanhã? Quem vai dizer para mim que está tudo certo amanhã? Não! A minha confiança precisa estar em Deus. Olhar para a circunstância e não olhar para Cristo. Mateus 14:30 diz que Pedro, ele se afundou no lago, por quê? Porque ele estava olhando para quem? Ele estava olhando para Jesus. Depois ele começou a olhar para, sabe, para aquilo que estava acontecendo. Então, amados, quando você não estiver no controle de todas as coisas, lembra o seguinte: Deus está no controle da nossa vida, está no controle da nossa caminhada. Está tudo certo. Está tudo certo você não saber de todas as coisas. Está tudo certo. Está tudo certo se você não puder controlar todas as coisas. Você fez o seu melhor, não deu certo, está tudo certo. É Ele que controla as coisas. Algumas coisas acontecem na nossa vida, Deus permite só para dizer para você: queridão, você não está no controle de todas as coisas. Não adianta, seu controlador. Olha para o seu irmão e diz: não adianta, seu controlador. É Deus que está no controle de todas as coisas. Salmo 55, verso 22 diz o seguinte: entregue a sua preocupação ao Senhor e Ele te... meu irmão, se eu fosse você como profeta, eu olhava para a pessoa mais linda que está do seu lado e falava assim: entregue a sua preocupação ao Senhor e Ele te sustentará. Aleluia! É a hora de aplaudir e é a hora de dar glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora, como vencer a ansiedade? Paulo vai dizer: orando, em vez de se preocupar. Paulo e eu, né? Porque tem dois caras aqui que pisou nessa terra aqui, né? Que é diferente. Eu digo: chora quando tiver vontade de chorar, e depois segue o conselho de Paulo: para de se preocupar. Pastor, como é que eu faço para parar de me preocupar? Eu não consigo, pastor. Então, você vai ter que entender que Deus está perto de você. Ele está tranquilo, perto de você. Sabe, se você tiver uma criança, daqui a pouco, quando o Filipinho estiver andando, se ele estiver na beirada da piscina e o Felipe, o pai, estiver lá e falar assim: pula, Felipe, ele nem pensa duas vezes. Então, entenda isso: Deus está no controle. Pode pular nos braços de Jesus. Pode confiar, não vai dar errado. E se eu pular com força, não vai, ele tem força para te segurar. É mais fácil o Felipe, sabe, por uma coisa ou outra, deixar um menino mergulhar na água, mas ele vai tirar de novo, do que você cair dos braços de Deus. Porque, sabe, Isaías 40 diz assim: Ele tem todas as coisas, sabe, na concha da sua mão, na palma da sua mão. Você está na mão do Senhor Jesus. O diabo não pode te roubar, o diabo, sabe, ele não pode acessar o teu coração se você não permitir. Sabe, eu aprendi durante dores, e depois de muito tempo, porque antes eu deixava as pessoas acessar o meu coração, e elas me magoavam. Mas hoje não é qualquer pessoa que acessa o meu coração. Pastor, você não está vendo isso aí? O senhor não está preocupado? Eu falei: eu? Não, meu. Dentro do meu coração, eu só abro a porta para entrar para quem eu quero. Ou você abre a porta da sua casa, qualquer pessoa pode entrar na sua casa? Irmão, qualquer pessoa pode entrar na sua casa? Sim ou não? Então por que você deixa qualquer pessoa acessar suas emoções? Eu canto aquela músicazinha, mas não é evangélico. Eu ia dizer assim: acessar no meu coração, meu irmão, pode, eu não vou cantar não, porque aí não dá, mas pode ficar com o seu mundinho aí, que eu não estou nem aí. Aqui, se você vier trazer lixo para aqui para dentro,
portinha está fechada, viu? Não entra. Não. Só entra se for para arrumar minha casa. Só entra alguma coisa aqui se for para deixar tudo melhor do que está. Porque se for para piorar, a porta está fechada. Você vai abrir, eu vou olhar só com o olho, sabe aqui? Como é que chama? Olho de boi? Olho mágico. Fala, esse aqui não entra. Fala que eu não estou. Amém ou não? Então como é que eu venço a ansiedade? Ore em vez de você se preocupar, confiando em Deus diariamente. Não se preocupe com amanhã. Lembra do maná no deserto? Deus falou, olha, eu vou derramar o maná hoje. Se você pegar para amanhã, vai ficar podre, vai virar bicho. O que Deus estava ensinando? Deus vai cuidar de você hoje. Só por hoje. Estamos sempre lutando todo dia. Sabe o símbolo lá, uma das frases do Alcoólatra Anônimo é só por hoje. E eu? Só por hoje. E amanhã? Amanhã nem chegou. E se antes de chegar amanhã, vir uma trombeta com os anjos no céu tocar assim, e Cristo está lá nos ares, dizendo assim, eu vim buscar a minha igreja, e os mortos em Cristo têm um corpo transformado, e eu aqui que estou vivo, receber um corpo transformado e ir com Jesus nos ares. Se chegar hoje, eu me preocupei à toa, irmão. Então devo me preocupar com hoje. Amém? Como que eu venço a ansiedade? Renovando a mente pela palavra. Você não lê a palavra? Como é que você vai renovar a sua mente? Sabe, a palavra de Deus é ela. Lembra que o Paulo falou, ocupe a sua mente tudo que for bom, agradável, perfeito, ocupe a sua mente. Então eu preciso, sabe, que a minha mente esteja cheio das promessas de Deus na minha vida, porque quando a ansiedade trouxer, sabe, os seus dilemas, as suas coisas negativas, aí eu vou dizer, não, em Cristo eu sou mais do que vencedor, tudo eu posso daquele que me fortalece, operando Deus, quem impedirá? Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Eu começo a vir as palavras, porque a minha mente está cheia. Se minha mente está cheia, a minha boca vai sair só, vai ficar tudo bem. Aí eu posso fazer aquela oração, mesmo o meu mundo exterior está desmoronando, eu olho para Deus e digo, Deus, apesar de tudo, está tudo bem entre nós. Porque a minha amizade contigo não tem a ver com aquilo que eu estou passando, mas tem a ver da comunhão que eu tenho contigo, está tudo bem entre nós. Os passos eles não semeiam, mas Deus sustenta cada um. Cuida de cada um. E você, a Bíblia diz, vale mais do que qualquer pássaro. Então, nessa semana, é uma semana onde você vai exercitar. Existe uma coisa muito interessante. O Augusto Cury, que é um psicólogo, estudante da mente, ele diz que existe na nossa mente algo parecido com um computador, chamado memória RAM. O que é a memória RAM? Aí se você assistiu também aquele filme de desenhozinho lá, Divertidamente 2 e 1 também, você vai entender o que eu vou falar. Memória RAM é registro automático de memória. Ou seja, você imagina só, desde que você acordou, todos os cheiros que você já sentiu, tudo aquilo que você já viu, você já imagina só, se você pensasse, tivesse tudo aqui no frontal, você pensando todas as memórias, as imagens que você viu, você ia ficar louco. Aí o que o cérebro faz? Ele pega aquilo que não é essencial no momento, porque o nosso cérebro ele economiza. E aí ele joga lá para a favela do nosso cérebro, a memória RAM. Aí, o que acontece? Quando existe um cheiro, uma música, algo, um gatilho que nos desperta, aquilo que era ruim, aqueles traumas que você tinha, joga aqui na frente, é onde que vem a preocupação. Então a ansiedade é o quê?
é você pegar todas as preocupações que você tem, que estava lá no lixão, você joga aqui na frente, e aí você começa a pensar naquilo. E como é que eu faço para não pensar? Como é que eu faço para resolver esse problema? Bom, a questão é, nunca vai sair de você esse tipo de situação. Só que como é que a gente faz no computador? As memórias atuais, elas vão ficar na frente, no histórico, na frente da tela do computador. Não sei se você está entendendo isso. Vai ficar na frente. E as antigas vão ficar sempre para trás. Elas só vão vir para frente quando você for mexer nelas de novo, querer entrar naquele site. Então começa a encher o teu HD mental, a tua mente mental, de coisas boas. Passa essa semana inteira, sabe, ouvindo louvor, ouvindo a palavra de Deus, pregação da palavra de Deus, sabe, ouvindo palavras que vai te edificar, que vai te levar para frente. Começa a mudar, sabe, sabe, o teu HD mental, trazendo só palavras positivas, trazendo só palavras de Deus para a tua vida, e você vai ver como você vai viver uma vida extraordinária. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. E eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã, mas uma coisa eu sei, Deus quer resolver o teu problema. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus quer resolver o teu problema hoje. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar com você nessa manhã. Se você crê que Deus pode mudar a tua história, eu quero orar por você. Aleluia. Deus quer resolver o teu problema nessa manhã. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ei, irmão, eu estou parando de pregar, mas você não pode parar de dar glória a Deus, não. É agora que você começa a dizer para o céu assim: Senhor, manifesta a tua presença. É agora, sabe, se você não der glória a Deus, irmão, eu vou demorar mais 20 minutos para terminar esse culto. Vou atrasar seu almoço. Vou atrasar seu almoço. Mas se você me ajudar a trazer o céu neste momento para aqui, aleluia, a gente vai orar de uma maneira tão poderosa. Deus vai libertar pessoas e você vai sair com essa graça para a tua casa. Mas se não me ajudar aí atrás aí, vai sair murmurando: pastor, passou 20 minutos. Amém? Segura na mão da pessoa que está do seu lado aí, onde você está. Você é um canal de bênção na vida dessa pessoa. Ezequiel 37 diz: profetiza, filho do homem, fala que ela é abençoada. Eu queria que você, sabe, começasse a despejar palavras, sabe, positivas, de incentivo na vida da pessoa que está segurando a sua mão. Diga: você é abençoada, Deus é contigo, aleluia. Comece a profetizar na vida dela, comece a criar agora um ambiente de adoração, comece a dizer: olha, profetiza na vida da pessoa aí, irmão, você é abençoada, a tua família é abençoada, Deus vai abrir portas para você, aleluia. Vai adorando, eu vou orar para você, vou orar daqui a pouco, mas vai orando, 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 vai orando. Jesus, profetiza na vida, você é abençoado, Flávio, Deus abençoe, você vai ter cura, aleluia. Deus vai dar um novo corpo para você, transformado, cheio do Espírito Santo. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Vai orando, vai orando, vai orando. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, meu Pai,
Quebra, meu Deus, todo laço, meu Pai, todo aprisionamento mental, ó Deus, ou espiritual, ó Deus, que o teu servo possa ter entrado aqui. A tua palavra diz que se Jesus Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres, Pai. Então nos liberta, ó Deus, de pensamento negativo, nos liberta, ó Deus, de toda ansiedade, Pai, nos liberta, ó Deus, de tudo aquilo, ó Deus, que tem nos prendido, ó Deus, de avançar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Eu sei, ó Deus, aleluia, que em Ti, ó Pai, nós somos mais do que vencedor. Então em nome de Jesus vai tocando agora, Espírito Santo de Deus vai enchendo agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu profetizo cura, eu profetizo saúde espiritual, eu profetizo saúde mental agora, Pai. Em nome de Jesus vai libertando agora, em nome de Jesus vai derramando da Tua graça agora, meu Pai. Oh Espírito Santo, sai agora, todo mal agora, toda prisão mental, espiritual, sai agora, em nome de Cristo Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Espírito de Deus, tira toda ansiedade agora, Pai, em nome de Jesus, que haja calmaria no nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que haja tranquilidade, que haja paz. Em nome de Jesus, ó Deus, Tu és poderoso. Eu creio na Tua palavra. Eu creio, ó Deus, na libertação do Teu povo, meu Pai. Eu creio no milagre nesta manhã, meu Deus. Eu creio, pessoas vão testemunhar, meu Pai, que receberam cura, Senhor, nesta manhã, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Todo ataque, ó Deus, de ansiedade, ó Pai, cair por terra agora, Pai. Essa pessoa nunca mais vai ter um ataque de ansiedade, Pai. Essa pessoa nunca mais vai andar preocupada, ó Pai, porque vai entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus. Abraça, Senhor. Abraça, Jesus. Abraça, Jesus. Abraça, Senhor Jesus. Abraça, Senhor Jesus. Aleluia. Levante a mão para o alto. Diga: Senhor Jesus, eu creio que nesta manhã existe cura para minha alma, para o meu espírito. Eu creio que eu nunca mais terei nenhum tipo de ansiedade na minha vida. Eu creio que o Senhor está presente na minha vida, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Como Maria, aleluia, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte. Adora, adora. Que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte. Que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte. Que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Glória a Deus. Amados, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou te enviar nessa manhã como missionário. Se você conhece alguém que está passando por algum tipo de ansiedade, você é canal de bênção na vida dessa pessoa. Amém? Amém? Se você conhece e está longe de você, pega essa mensagem, manda para essa pessoa. Que Deus, assim como abençoa a tua vida nessa manhã, vai abençoar a vida dessa pessoa. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você, desafiar você. Você não pode faltar. Amém? Quarta-feira, Pastor Francisco vai estar aqui, ó, trazendo uma palavra de superação. Pastor Francisco, ele anda de cadeira de roda, mas
pensa num homem cheio de Deus, que tinha tudo para reclamar, mas igual o apóstolo Paulo, sabe, glorifica, exalta o nome do Senhor, traz uma palavra. Então você não pode faltar quarta-feira, aleluia, amém? Você não pode, olha para o seu irmão e diga: olha, você não pode faltar quarta-feira. Aí marca a cara dele e vê se ele vai vir aqui. Aleluia, amém? Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essa manhã abençoada, que o Senhor continue abençoando o teu povo. Deus, leva o teu povo durante essa semana com uma palavra profética, como missionários aonde quer que eles vá, Senhor, para levar esta palavra, Deus, de libertação, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no meu e no seu coração. Se você crê, faz barulho aí. Deus abençoe, vai na paz. Estava a seus pés e diz: